Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, por mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos sobre os últimos eventos antes da volta de Jesus. Amém? E, meus amigos, sempre quando falamos na volta de Jesus, automaticamente temos que pensar sobre o batismo do Espírito Santo. E por causa disso, o canal Retorno da Glória fez para vocês um livro digital para ensiná-los a como buscar e receber o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E se vocês desejam receber ainda hoje e gratuitamente o seu livro, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aí na tela, ok? E está escrito: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Bom, meus queridos, Deus sempre tem dado aos homens várias advertências a respeito dos juízos, os quais Ele envia sobre a terra. E todos aqueles que tiveram fé na mensagem que por intermédio dos profetas do Senhor foi enviada para o seu tempo e que agiram conforme a sua fé, obedecendo a ordem do Senhor sem questionar, esses escaparam dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Vivemos em tempos extremamente solenes e não apenas o relógio do juízo final feito aí pelos homens está alertando a humanidade de que faltam apenas 100 segundos para o fim do mundo, mas o relógio profético do Senhor também está gritando aos seus filhos, dizendo que faltam apenas alguns segundos proféticos para a finalização da graça de Cristo. Queridos, para o fiel Noé veio a palavra de Deus dizendo que ele e toda a sua casa deveriam entrar na arca porque o Senhor o tinha achado justo diante dos seus olhos. Bom, a palavra de Deus não disse que Noé foi transladado para dentro da arca e por isso foi salvo, mas a palavra de Deus nos apresenta no livro de Gênesis que Noé obedeceu o Senhor, entrando na arca e por conta disso ele foi salvo. Nós sabemos que a salvação é tão somente pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas como o próprio Tiago diz no capítulo 2 da sua epístola, a fé sem as obras por si só é morta. Portanto, a graça de Cristo só pode salvar aquele que, por intermédio das suas obras, demonstram obediência à vontade de Deus. Porque aquele que recebe a graça da salvação, juntamente com essa graça, ele também recebe o poder para guardar os mandamentos de Deus. Amigos, embora declaremos várias e várias vezes que a igreja é o antítipo da arca de Noé e que aqueles que estão na igreja são semelhantes a Noé, o qual entrou na arca, na verdade, não é a igreja que verdadeiramente é o antítipo perfeito da arca de Noé, porque o verdadeiro antítipo da arca do Senhor é Jesus. E momentos antes de vir o dilúvio das pragas por parte de Deus, o Senhor está ordenando aos Noés antitípicos que entrem na arca para serem salvos e verdadeiramente façam aliança com Cristo para não serem levados pelo dilúvio das pragas. Veja, vez após vez eu tenho escutado pessoas que ocupam aí os púlpitos para pregar e que estão enchendo as suas bocas para dizer que é impossível obter vitória sobre o pecado. E queridos, semelhantemente aos fariseus, os saduceus e os escribas, esses pastores, esses pregadores leigos estão pervertendo a mensagem da justificação pela fé e eles estão acusando descaradamente os mensageiros da verdade presente de estarem pregando coisas que na verdade não estão. Esses pastores, esses pregadores leigos estão acrescentando palavras ou tirando palavras da verdadeira mensagem da justificação pela fé com a intenção de que aqueles que escutam as suas palavras venham a achar uma heresia e uma falácia a mensagem dos pregadores da verdade presente. Esses pastores e esses pregadores leigos estão dizendo que aqueles que pregam a verdadeira justificação pela fé insinuam que o Espírito Santo irá abandonar todos, tanto ímpios como justos, após o fechamento da porta da graça e que os selados irão resistir às tentações no período das pragas por suas próprias forças. Mas eu apelo a esses pastores e a esses pregadores para que apresentem uma só pregação de um mensageiro da verdade presente que porventura falou tal coisa. Será que esses acusadores encontrarão essa pregação? Não. Eles não encontrarão porque não existe, pois na verdade tal pregação e tal compreensão só existe na cabeça deles, porque quando eles decidem encontrar
chifre na cabeça de cavalo, ou seja, quando eles decidem inventar tais coisas a respeito dos mensageiros da verdade presente, eles só estão fazendo isso para acalmar suas próprias consciências, pois, criando um muro de falsas interpretações sobre a mensagem da verdade presente, eles podem continuar dando a desculpa de que é impossível vencer a carne, o diabo e o mundo, e que seremos transladados mesmo cometendo pecados. Irmãos, não são aqueles que estão na igreja que realmente se encontram seguros na arca para resistirem ao dilúvio que está bem diante de nós, mas são aqueles que escutam as palavras de Jesus e que as cumprem em suas vidas, que verdadeiramente estarão seguros das 7 pragas. E diz o Espírito de Profecia: assim os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim, agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Queridos, esses mesmos pastores e pregadores leigos que não querem receber o poder de Deus, a plenitude do Espírito Santo, para então vencerem o pecado, eles também amam a comodidade das cidades e desejam permanecer nelas. E por conta disso, eles passam por cima das advertências dos conselhos do Espírito de Profecia. Ou seja, eles passam por cima das advertências dos conselhos que o Espírito Santo entregou à sua profetisa, e em vez de incentivarem os membros da igreja a orarem e trabalharem para que possam ir para o campo a fim de abandonarem os grandes centros urbanos para estarem se preparando para a vinda de Cristo, pelo contrário, eles pegam os poucos textos, os quais o Espírito de Profecia diz que também temos uma obra importante para fazer dentro das cidades, e eles apresentam esses textos como se fosse a verdade presente para os nossos dias, quando na verdade a mensagem presente para nós é sair das cidades. Sair das cidades. Esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de todas as formas e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. Amigos, será que esses homens sabem o que eles estão fazendo? Será que eles compreendem que estão lutando contra Deus? Ou será que houve uma espécie de surto, de amnésia, e esses líderes e esses pregadores leigos tiveram as principais partes da mensagem presente apagadas das suas mentes? Bom, se foi isso o que aconteceu, então eles estão perdoados, pois sofrem de uma doença, estão sofrendo da amnésia do Espírito de Profecia. Mas se eles não estão com essa doença, Deus tenha misericórdia da alma deles e da alma daqueles que, em vez de estudarem a Bíblia, juntamente com o Espírito de Profecia, tão somente os escutam e balançam a cabeça afirmativamente, como se a palavra desses homens e dessas mulheres fossem a palavra do próprio Deus. Entrem agora na arca, meus queridos. Faça uma firme aliança agora com Jesus. Supliquem e recebam o Espírito Santo e vivam uma vida de vitória e de paz, a qual excede todo o entendimento na presença do nosso Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e adorado seja o teu santo e eterno nome. Pai, estamos vivendo momentos antes do grande dilúvio das pragas e nós precisamos entrar na verdadeira arca. Precisamos entrar de uma vez por todas na aliança com Cristo. Ajuda-nos, Pai, a não sermos enganados por palavras de homens sábios, segundo o mundo e segundo a teologia distorcida, mas que recebamos de Ti a verdade presente. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se essa mensagem foi edificante para vocês, então não se esqueçam de deixar aí o seu like, de fazer o seu comentário e, é claro, todos aqueles que quiserem, deixem também o seu pedido de oração, porque estaremos orando por ele, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.